O que é sucesso para você? Essa é uma pergunta muito profunda, muito significativa e também, de uma certa forma, muito abrangente. O que é sucesso? Tem muita gente que relaciona sucesso com o dinheiro. Tem muita gente que acha que ter sucesso é ser muito aplaudido, ser famoso. E tem muita gente que pensa que ter sucesso é ter poder, ser poderoso em qualquer esfera da vida. E para você, o que é ter sucesso? Eu vou contar uma história para você real, tá? Ela aconteceu comigo de uma certa forma, né? Porque eu era o elemento ali, o sujeito presente na situação que eu vou descrever para você. Eu trabalhei num colégio noturno, onde tinha educação de jovens e adultos e ensino médio. E um dia eu encontrei ali um grupo de rapazes de 16, 17, 18 anos que já tinha começado as aulas e eles estavam ainda para fora da sala de aula. E eu cheguei com muito respeito e educação e pedi que eles entrassem na sala de aula, porque a aula já tinha começado. E eles estavam vendo um jogo no celular, um jogo de futebol no celular. Era um dia de campeonato paulista, se não me falha a memória. E quando eu pedi que eles entrassem na sala de aula, eles disseram assim: professor, mas o jogo aqui está bom. E eu disse para eles assim: mas a aula está melhor ainda. A aula hoje está top, posso garantir para vocês. Evidente que eu estava falando com alguns rapazes que eram de turmas diferentes e que eu não sabia, na verdade, qual era o professor, quem era o professor e qual era a aula que estava sendo ministrada naquele momento, que era a primeira aula. E aí, quando eu disse isso, que a aula de hoje estava top, um deles olhou para mim e falou assim: como é que o senhor sabe que a aula está top? E eu disse assim: entre e confira, depois você me fala. Aí ele falou assim: e se eu entrar e a aula não estiver top, o que o senhor vai me dar? Eu falei: se a aula não estiver top, amanhã eu trago um sonho de valsa para você. E ele falou: tá bom, então eu vou entrar. E ele entrou. Quando foi pouco antes do intervalo, naquela noite, esse rapaz, esse menino me procurou e falou: professor, perdi o sonho de valsa. Eu falei: por que você perdeu? Ele disse assim: porque realmente o senhor tinha razão, a aula de hoje estava top. Aí eu disse para ele: não, você não perdeu o sonho de valsa, você ganhou. Amanhã eu trago o sonho de valsa para você. E ele falou algo mais significativo ainda para mim. Ele disse assim: professor, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que toda vez que eu entro na sala de aula e presto atenção no professor, seja quem for, eu sempre vou aprender coisa nova. E eu parabenizei aquele menino, né, pela sua postura e pelo seu aprendizado. Aí eu falei: beleza, é ótimo, que bom que você me falou isso. Aí ele falou assim para mim: professor, posso fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Ele disse assim: o que é um sonho de valsa? Aquela pergunta me levou a pensar. Ele fez essa pergunta de forma séria, porque realmente ele não sabia o que é um sonho de valsa. Ele não sabia que o sonho de valsa era um bombom, é um bombom, né? E por que ele não sabia? Porque ele nunca tinha comido um sonho de valsa. A vida que ele levava, que leva ainda provavelmente, é uma vida de extrema pobreza. E ele não conhecia, literalmente ele não conhecia o bombom sonho de valsa. Eu trago essa história para você para refletir na seguinte situação. Para aquele menino, talvez o sucesso fosse comer um sonho de valsa. Para aqueles que pensam que dinheiro faz toda a diferença entre sucesso e fracasso, eu digo o seguinte: tem tanta gente olhando para você e para mim e pensando assim: puxa, como eu gostaria de ser como o Antônio, né? Olha a vida que ele tem, eu gostaria de ter a vida dele. Então, para essas pessoas, aos olhos dela, talvez eu seja uma pessoa rica. E eu não sou rico. Eu não sou rico. Não sou rico de bens materiais.
Então, o sucesso é muito relativo, ele varia de uma pessoa para outra. Para aquele que está internado no hospital, talvez com uma doença terminal, sucesso é sair dali com saúde. Para aquela mãe ou pai que tem um filho que está enterrado nas drogas, sucesso é ver o filho sair daquela situação. Talvez ver o filho voltar para casa, se reintegrar ao seu núcleo familiar. Para aquela pessoa que nunca saiu da sua cidade, para aquela pessoa, por exemplo, que, como eu, né, que fui conhecer o mar quando eu tinha 18 anos, para essa pessoa talvez sucesso seja um dia poder viajar, ir para a praia, conhecer o mar, conhecer lugares diferentes. Você está entendendo o que é sucesso? Mas eu gosto de um pensamento do Viktor Frankl. Viktor Frankl era um descendente de judeu que nasceu na Áustria. Ele era psiquiatra e psicólogo. Ele ficou preso 3 anos num campo de concentração nazista. Ele era casado, mas a mãe, o pai e a esposa foram presos pelos soldados de Hitler. A esposa dele foi obrigada a abortar o seu primeiro filho. E posteriormente a esposa e o pai morreram nos campos de concentração nazista. A esposa e o pai morreram de exaustão. Sabe o que é exaustão? Nessa situação, nesse contexto, exaustão era trabalhar, sem comida suficiente para alimentar, com todos os nutrientes que precisavam, sem horas de descanso. Levava essas pessoas à exaustão. E a mãe dele morreu na câmara de gás. Viktor Frankl escreveu na prisão um livro que é muito famoso, muito conhecido, muito lido, se chama Em Busca de Sentido. Ele é o criador de uma metodologia de terapia que se chama logoterapia, que é a busca de sentido para a vida. E Viktor Frankl, ele disse que o sucesso é algo que nós não devemos correr atrás, não devemos buscar, porque ele acontece naturalmente. E ele acontece naturalmente porque se a gente colocar foco nele e ficar correndo atrás do sucesso, ele nunca vai acontecer. Na verdade, a gente vai perder o foco. O sucesso acontece quando a vida tem sentido para nós. E quando é que a vida tem sentido? Quando nós nos dedicamos a uma causa muito maior do que nós mesmos. Aí acontece o sucesso, naturalmente, nas palavras de Viktor Frankl. Ou quando eu me entrego a um outro ser, e eu atribuo isso a Deus, né? Quando eu me entrego a um ser superior, que é Deus. Aí o sucesso acontece naturalmente. Então, se você busca sucesso, seja ele financeiro, seja ele de qualquer outra espécie, né, que faça sentido na sua vida, lembre das palavras de Viktor Frankl. Tire o foco do sucesso, pense em fazer o bem, pense em se dedicar a uma causa extremamente maior do que você mesmo. Aí você vai experimentar o que é ter sucesso. Fica aqui a minha dica, fica aqui esse vídeo que foi feito para você com todo o carinho, de todo o coração. E eu espero que você goste, que você deixe o seu like aí, que você compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que essa mensagem pode atingir também outros corações. Forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.